Salve, salve galera, beleza? Professor Rodrigo aqui falando com vocês. Então, para hoje a gente vai trabalhar um pouquinho os conceitos de puberdade, conceito de adolescência, e a gente vai entender se puberdade e adolescência são a mesma coisa, se estão juntas, né, são a mesma coisa, se estão juntas e são processos diferentes, se não estão juntos nesse processo, se a adolescência é um processo específico e puberdade é outro processo específico, é o que a gente vai tentar e vai buscar compreender aqui com o nosso com esse diálogo que eu vou tentar estabelecer aí com vocês por meio desse vídeo. Tá? Então, só para a gente começar a entender, puberdade é caracterizado aí como a fase de transição entre a infância e a adolescência. E a adolescência é compreendida como uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Pegando esse contexto básico, né, esse conceito básico e muito direcional, como eu disse aqui agora, nós temos aí que a puberdade ela está contida, ela está dentro de um conjunto conhecido como adolescência. Então a adolescência é como se fosse algo maior, que envolve mais processos do que somente a puberdade. Então a puberdade ela vai estar dentro da adolescência porque ela marca aí o início dessa adolescência, ela marca a modificação corporal que acontece nessa criança. Mas a adolescência também tem outros processos, como os processos para além dos físicos, ela tem os processos psicológicos. Então nós temos que a puberdade vai ser referente aos processos físicos de maturação daquele indivíduo para que ele possa ter aí a possibilidade de gerar um filho no futuro. Então nós temos aí o que são chamadas de desenvolvimento das características sexuais secundárias durante o processo da puberdade. Está saindo da fase da infância, né? Está deixando de ser criança, o que diz respeito aí ao conceito trazido lá pelo ECA e pela OMS. Tá? Então está deixando de ser criança e está indo para a fase adulta quando transita pela adolescência. Então, só para a gente contextualizar, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é vigente aqui no nosso país, né, no Brasil, e ele traz que a adolescência ela vai se iniciar ali por volta dos 12 anos e vai até os 18 anos desse indivíduo. Então, ao chegar aos 18 anos, ele sai da adolescência e entra na fase adulta. É um marco legal para a gente também, porque caracteriza aí a possibilidade de responsabilidade desse indivíduo no meio da sociedade por todos os seus atos. Então ele passa aí a responder por um outro tipo de parâmetro legal, né? Então a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma voz de lei para a gente, é uma lei específica que vai trazer aí para a gente algumas características desse adolescente e como é que ele vai ser tratado nos diferentes processos, tá? E a OMS ela vai falar diferente, ela vai falar que o adolescente ou a adolescência ela vai ali por volta dos 10 anos de idade e vai até os 19 anos de idade. Por que o OMS faz uma diferença com o ECA, por exemplo? Porque o OMS tem alguns parâmetros específicos para caracterizar a adolescência, então ele leva em consideração processos que vão acontecendo durante um contexto histórico, ele leva toda uma outra problemática à frente para fazer com que você tenha aí, então, a caracterização do que é a adolescência, tá bom? E o OMS traz outro conceito muito interessante para a gente, que é o conceito de juventudes. Então, eu era jovem até pouco tempo atrás, né? Porque as juventudes elas vão aí até os 29 anos, o tempo de juventude característico aí aproximadamente até os 29 anos. E eu completei 30 anos, deixei de ser um jovem e passei aí a não mais estar jovem no que diz respeito aos parâmetros, tá? Porque eu ainda sou um jovem, claro, sempre esse espírito jovem aí, ele vem comigo. E nos contextos históricos a gente entende algumas coisas muito significativas. Antigamente acreditava-se que a partir do momento que a mulher tivesse a menstruação, ela já poderia, já deveria, né, ingressar aí no mundo do casamento, de ter o seu filho, de constituir sua família. E isso vem mudando ao longo do tempo porque percebeu-se que mesmo que ela tivesse uma transição da fase da criança, né, saísse da fase de criança, entrasse na fase da adolescência, que antigamente não era compreendido como adolescência, ela precisa desenvolver ainda todos os parâmetros psicológicos para conseguir aí, realizar o processo de desenvolvimento e manutenção dessa vida, desse ser vivo que está vindo, que é o bebê. Então ter filho ele não envolve apenas a possibilidade que você tenha de ter estruturas físicas que permitam a reprodução. Para os seres humanos tem um outro processo envolvido, que é o processo psicológico. Nós temos dois processos envolvidos. O processo físico, que é o característico aí pelo desenvolvimento das estruturas sexuais, que é o caracterizado pelo desenvolvimento aí da liberação de alguns hormônios, da produção de algumas estruturas, como
no caso dos meninos, espermatozoide, a liberação dos óvulos no caso das meninas e maturação desse óvulo, né? Mas também nós precisamos aí desenvolver as características emocionais, porque cuidar de um ser vivo e deixar um ser vivo na sociedade humana envolve também parâmetros psicológicos, parâmetros que permitam que ela tenha condições mínimas de se manter viva, né? Tranquilo? Só para a gente entender, então, existem dois conceitos contidos num conceito só, né? Então, puberdade está contido dentro de adolescência. Puberdade seria a maturação aí das estruturas físicas, como, por exemplo, as glândulas endócrinas e exócrinas, as glândulas que são responsáveis, nesse caso aí, né, pela liberação de hormônio, no caso das endócrinas, o desenvolvimento das estruturas sexuais, e a gente fala que tem um desenvolvimento secundário das estruturas sexuais, e a adolescência contém esse desenvolvimento aqui que a gente acabou de falar, que é o desenvolvimento físico desse indivíduo, mas ela também está para além, ela precisa de um desenvolvimento psicológico. Então é durante essa transição, né, durante esse processo aí chamado adolescência, que nós temos o desenvolvimento tanto físico quanto psicológico para nos tornarmos adultos. Uns se desenvolvem mais rápido, outros se desenvolvem mais devagar, tá? Mas isso não quer dizer que você não vai chegar na fase adulta. Tranquilo? Então, para hoje o nosso vídeo era esse. Eu agradeço aí a presença de todos que têm assistido os meus vídeos e qualquer coisa pede aí um videozinho pra gente que eu faço numa boa, tá? Só deixar o seu comentário. Um beijo, tchau, tchau.